sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, boa noite aos colegas. É com o coração cheio de amor e gratidão que a gente começa mais uma quinta dessa roda de conversa tão aguardada por nós. Para hoje a gente tem a companhia da Juliana Alegrete, da Juliane Zangerolani. Vamos dar início à continuação do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas primeiro, as colegas podem dar o seu boa noite. Ju Alegrete. Boa noite, meus queridos. Boa noite, queridas colegas, Lide, Ju, Bruna. Boa noite a todos os irmãos da nossa Casa Espírita, todos aqueles que nos assistem, que nos escutam nesse momento.
Gratidão por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos entre irmãos, envolvidos em esclarecimentos, no consolo que a doutrina espírita nos oferece e nos oferta para a nossa caminhada evolutiva. Ju. Boa noite, amigas. Boa noite, amigos que nos acompanham hoje. É muito bom estar aqui e desejo muito que seja um momento de muito aprendizado, de muito esclarecimento, conforme a Ju disse, que essa doutrina tão linda traz para todos nós. Como eu comentei no início, hoje é a continuação da nossa fala da semana passada. A gente está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. A maneira como Kardec, o codificador da doutrina espírita, deixou o Evangelho é muito rica, porque ele começa o primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo do Evangelho são as leis. Então ele vem, eu não vim destruir a lei, o primeiro capítulo. O segundo, com o meu reino não é deste mundo. Terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. E quarto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no início a gente tem as leis e as nossas obrigações. E aí o quinto capítulo, ele traz o consolo com o bem-aventurados os aflitos. A gente vai iniciar hoje, então, com as instruções dos espíritos. E eu chamo a minha colega Ju Alegrete para a primeira pergunta, então. Ju, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ju, quem que são os aflitos que Jesus se referia? Bom, Lide, quando Jesus disse então essas palavras, né, bem-aventurados os aflitos, ele não se referia de um modo geral aos que sofrem, visto que todos nós que nos encontramos, que vivemos aqui no planeta Terra, todos nós sofremos. E nesse mesmo item do Evangelho, o benfeitor amigo que traz a mensagem, ele fez questão de colocar que podemos estar no trono entre a riqueza ou na palha entre a pobreza, e todos nós, de alguma maneira, sofremos, independente do lugar onde estivermos, né? Então, a quem Jesus se referia ao dizer essas palavras, bem-aventurados os aflitos? Jesus referia-se a todos aqueles que sabem sofrer, porque poucos de nós compreendemos que somente as provas bem suportadas com fé, com resignação, com coragem, somente elas podem nos auxiliar, nos conduzir a um crescimento moral e espiritual, que, consequentemente, é o reino dos céus apresentado por Jesus. E que nós não podemos esperar de Deus consolações quando nos falta a nós próprios a coragem. E também ele deixa bem claro nesse item, de que nos nossos ombros não são colocados fardos mais pesados do que aqueles que nós podemos suportar. Não nos chegam aflições, não nos chegam dificuldades que nós não tenhamos força proporcional para suportá-las, né? Tudo vem para o nosso crescimento, nada nos é dado a mais do que nós não possamos carregar ou suportar. Mas bem como também a recompensa será maior conforme a nossa resignação, a nossa coragem diante dessas dificuldades, dessas aflições que nos chegam. Conforme elas nos chegam, conforme nós as encaramos, né? Ou nós levantamos a cabeça, nós angariamos coragem, fé e as enfrentamos, ou quando elas nos chegam, nós nos deixamos abater, nós nos desesperamos,
Muitas vezes no próprio grupo de estudos domingo nós falávamos, né, Lide, nós nos achamos os injustiçados do pedaço, né? Achamos que só acontece conosco, só nós somos os sofredores. E quando ele fala em recompensa, que essa recompensa ela tem que ser merecida, ela tem que ser conquistada. Por isso que a nossa existência, ela é cheia de tribulações, de dificuldades. É para com isso nós nos tornarmos mais fortes. E ele nos deixa também como uma grande aliada diante de todas essas dificuldades, essas aflições, a prece. Mas nos lembra que a prece, como sendo o sustentáculo da alma, do espírito, mas que ela sozinha não é suficiente. Então, ela tem que estar junto com o quê? Com a nossa fé. Ela tem que estar apoiada numa fé firme, uma fé viva. E o que consiste em uma fé viva, uma fé firme? É aquela fé que nos auxilia a acreditarmos, porque nós compreendemos o que nos é proposto. E é isso que o Espiritismo nos propõe, uma fé raciocinada, aquela fé que ela enfrenta a razão face a face em todas as épocas. Nós nunca vamos nos desdizer, né? Então, nós podemos traduzir assim, Lide, bem-aventurados os aflitos. Nós podemos dizer assim que são aqueles que têm a ocasião, a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua resignação diante das dificuldades, das aflições e da vontade de Deus. Obrigada, Ju. Aflitos somos todos nós, né? Hoje. Mas temos a consolação. Temos Jesus como mestre guia e temos a doutrina espírita, que é o nosso consolador prometido. Ju, no capítulo 19, Santo Agostinho nos traz um subitem, mal e o remédio. Como encarar o sofrimento, fazendo com que ele sirva de progresso, Ju? A Ju já deu umas dicas aí, né? Mas Santo Agostinho, antes dele nos dar a indicação desse remédio, que é útil para todos nós, ele nos fez lembrar sobre o que Jesus nos alertou há muito tempo atrás, dizendo que neste vale, né, deste vale de dores, haveria pranto e ranger de dentes. E também nos lembrou, Santo Agostinho, de que muitas das nossas provas, das situações que exigem de nós, como a Ju falou antes, discernimento, abnegação, resignação, enfim, dessas dores que a gente experiencia, né, nessa existência, fomos nós mesmos que escolhemos, às vezes, antes de reencarnar, porque a gente sabia o quanto nos seria útil passar por essas situações de dificuldade. Mas aí acontece que quando a gente está aqui, a gente acaba esquecendo e pela dificuldade a gente se deixa levar, né? Muitas vezes até pelo desespero, pelo medo, um desânimo e muito pela fragilidade da nossa fé. Mas a gente não pode esquecer que a causa de muitos desses sofrimentos, né, podem estar nessa encarnação, mas também em encarnações pretéritas. E é justamente por isso que a gente opta por vir e passar por situações que nos vão testar, né, para que a gente consiga progredir um pouquinho mais. Então, Santo Agostinho disse que só há um único remédio infalível e seguro para todo e qualquer sofrimento. E ele diz que é a fé. Ele diz que a fé mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias nebulosos do presente. Aquele que crê
é forte pelo remédio da fé. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, na verdade, é preciso bem sofrer, né? Não só sofrer, passar pela dificuldade, pelo sofrimento e sair melhorado, aprimorado, assim, fortalecido nas virtudes, né? E no amor, e com certeza na fé. Obrigada, Ju. Eu estava lembrando que eu fui procurar separar as palavras do dicionário. O que seria o bem e o que seria aventurado, né? E o bem, seria o oposto ao mal. O maior sentimento em oposição ao mal é o amor. Então, é o amor que rege o universo, né? E aventurado é o aventureiro, é o destino. Então, seria o destinado ao bem, o destinado ao amor, o bem-aventurado. Mas como você falou, Ju, é aquele saber sofrer, né? Resignação para isso e aquela fé com convicção, né? Aquela fé que não vacila nas dificuldades. Ju Alegrete. A felicidade não é deste mundo. E essas palavras a gente encontra em Eclesiastes. Se percebe uma promessa de felicidade e ao mesmo tempo nos apresenta que a Terra não seria o único lugar habitado nesse planeta. Aqui, Ju, em que consiste a nossa felicidade relativa aqui na Terra? Bem, Lide, é interessante porque o benfeitor, ele segue dizendo nesse item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue o comentário dizendo: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais à felicidade. E nem mesmo a reunião dessas três condições, da riqueza, da juventude, do poder, quem consegue obter essas três condições, e a gente pode perceber, a gente percebe isso, que não raro pessoas de todas as idades que têm essas condições, às vezes se situam queixosas, amarguradas, né? Nessa mesma situação que a gente julga, né, ser de felicidade. Então, o que nos, como tu já disse, Lide, que fica claro para nós é que nesse nosso mundo de provas e expiações, por mais que se faça, que se batalhe, cada um de nós tem a sua parcela, a sua cota de sofrimento, de decepções, de dificuldades. E no estudo de domingo, eu lembro que Sandro nos trouxe, tão bem explicado, né? Mas como a minha cabeça, assim, ela não tem tudo aqueles giga da cabeça do Sandro, aquela cabecinha brilhante, então daí eu pedi para Kardec, daí o Kardec, né, ele vai auxiliar nós. E na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores, então, dizendo: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os benfeitores respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, voltando à tua questão, Lide, no que pode consistir essa felicidade relativa? E na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para os homens? E os benfeitores respondem Kardec: para a vida material,
é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, essa felicidade relativa, Lídia, eu acho que se resume nessa resposta dos espíritos, né? Comentamos domingo também, e é bom a gente ficar falando do estudo de domingo, que aí o pessoal que está nos assistindo vai gerar o interesse e procurar alguma de nós para fazer parte do nosso grupo de estudo, né? A gente estava comentando que às vezes a gente acaba superestimando a felicidade, e nessa busca por uma felicidade quase inalcançável, a gente perde os verdadeiros momentos felizes, como esse tá entre amigas conversando, né? Então a gente também falou que a felicidade, ela é o caminho. Então, no teu dia a dia, procurar os momentos felizes entre as famílias e as oportunidades que Deus nos dá de encontrar amor e felicidade nas pequenas coisas, né? Fica o convite, então, para o estudo de domingo. José, de que maneira a doutrina espírita nos auxilia no entendimento quando a gente perde um ente querido, Ju, às vezes tirado do nosso convívio prematuramente? Como falou aí na questão, a certeza da vida futura, a certeza de que somos espíritos imortais e que nada se perde com a morte, além da matéria, né, do corpo, já é um baita auxílio que o Espiritismo nos dá através de todo o esclarecimento, né, então, dessa doutrina. Todos nós já fomos, estamos e seremos, novamente, outras vezes, espíritos reencarnados. Os encontros, então, tão afetivos, né, tão especiais que a gente tem com avós, com pais, com irmãos, filhos, amigos, e que pela morte, então, fomos separados, digamos assim, né? Óbvio que fisicamente, nunca espiritualmente, nos mantém essa proximidade, esses laços nos mantêm próximos. E é saudável que a gente sinta essa saudade, né? Mas não aquela revolta, a negação, a não aceitação da morte de alguém. Nós devemos lembrar sempre da providência divina, né? Do quanto ela é sábia em tudo que faz. E para tudo o que faz tem um fim útil e inteligente. E esse fim não é a morte. A morte, ela é apenas um distanciamento temporário que temos. E Deus irá com certeza nos proporcionar o reencontro com esses seres amados e queridos que a gente quer tão bem. Chico Xavier, em um daqueles programas Pinga Fogo, ele tinha uma mãe lá, e ela fez uma pergunta para Chico. Ela disse que o filho dela havia desencarnado fazia 1 ano já, e que ela chorava muito. E ela pediu para Chico se aquelas lágrimas dela causavam algum prejuízo para o filho dela. E o Chico disse para ela assim: quando as lágrimas refletem a nossa saudade dotada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando as nossas lágrimas traduzem revolta da nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, compreender, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, diante das lembranças que temos, né, das lembranças queridas dos nossos entes amados, que já se encontram em um outro plano,
façamos as nossas preces, como a Ju falou antes, o quanto a prece auxilia, né? Que essa prece seja com amor, em auxílio, e não importa se a gente chorar, o choro vem em função da saudade, daquele sentimento bom que a gente tem, que a gente deve manter, né? Porque é esse pensamento de afeto, de amor, de carinho que nos mantém unidos e que nos auxilia, tanto como o Chico falou, tanto nós quanto os nossos queridos que já partiram. Então, a prece, ela não nos deixa cair em desespero, nos auxilia nos momentos de fraqueza, né? Não deixa criar aquela angústia. São sentimentos que, assim, ó, que podem, com o tempo, acabar nos desgovernando, né? Fazendo a gente perder o equilíbrio, causando dor e sofrimento, que não auxilia em nada. Então, só para concluir a resposta dessa pergunta que tu me fez, Lid, tem uma frase do Espírito Meimei que eu encontrei hoje lendo, que diz assim: entre aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Ela pode plantar saudade, mas nunca a separação. Obrigada, Ju, que lindo isso. Eu lembrei de uma frase do Haroldo, que ele diz também: a saudade é a dor que fere nos dois mundos, né? A gente sente a falta, mas aquela sensação, dá o exemplo aqui no Evangelho, é como se fosse uma prisão. E a pessoa que está contigo ganha a liberdade primeiro dessa prisão e você vai ficar ressentido dela ter cumprido, né? Ele dá esse exemplo também aqui. Obrigada, Ju. Ju, o que justificaria, onde podemos buscar explicações para certas tristezas, certos desânimos que se apoderam em nossos corações, deixando nossa existência amarga e melancólica? Bem, Lid, François de Geneve, o espírito benfeitor que deixou esta mensagem no item 25 do capítulo 5 do Evangelho, ele começa a mensagem com uma pergunta. Ele pergunta assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? E atentemos para a resposta. É o vosso espírito aspirando, querendo a felicidade, a liberdade, aquela liberdade que tu falaste antes, Lídia, mas que ainda, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, daí reconhecendo que são inúteis esses esforços, ele cai no desânimo. E como o nosso corpo físico, ele sofre a influência do espírito, nós somos tomados então pela fadiga, pelo esgotamento, pelo abatimento, e isso vai produzindo em nós a apatia, até nos julgarmos infelizes. Mas nesta mesma mensagem, daí François nos recomenda, nos deixa algumas recomendações. Ele diz que nós devemos ser firmes e resistirmos, sermos fortes diante dessas impressões que nos enfraquecem a vontade, nos enfraquecem o viver. Que além de tudo, essas aspirações que nos levam a esse desânimo, a esse abatimento, tem também inato no nosso espírito, todos nós aspiramos ideias que nos levam, nos elevam, e que nos elevam além desse mundo de provas e expiações em que estamos habitando, que somos testados, provados com as dificuldades, com as aflições, esses mesmos sentimentos, essas mesmas aspirações nos fazem antever um mundo mais feliz, um mundo onde essas angústias, essas aflições não nos alcançarão. E ele diz que é para nós ficarmos atentos, porque Deus envia-nos frequentemente espíritos em missão que vêm nos trazer esses esclarecimentos, essas instruções,
e com esses esclarecimentos, essas instruções, nós vamos aprendendo a desatar os nós que nos prendem ao cativeiro das nossas próprias imperfeições, né? E ele pede que nós atentemos, estejamos atentos a todas as tarefas que nós nos propomos a executar. Como bem a Ju antes trouxe, que nós, antes de encarnarmos, há todo um planejamento reencarnatório, que a gente se propôs a tarefas, a compromissos, assumimos, né, perante os nossos, perante a nossa família, e que quantas tarefas nós temos a executar diante de nós mesmos, primeiro, né, nos conhecendo, né, nos vendo, espíritos falhos ainda, imperfeitos, mas em construção, nos vendo as nossas fraquezas, os nossos limites, nos respeitando nesse caminhar, né? Quantos compromissos assumidos que, quando vestimos o corpo de carne, a gente esquece, às vezes ignora. Então, que nós atentemos a isso, a esses compromissos, essas tarefas, e que não raro, né, também assumimos perante a proposta do Cristo. Quantos de nós, na erraticidade, não assumimos o compromisso de sermos disseminadores do Evangelho de Jesus, né? E quando chegamos aqui, achamos de nos queixarmos, de acharmos que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que fosse, e abandonamos a tarefa, nos tornando amargos, muitas vezes, nossa vida sem sentido, porque nós não procuramos dentro de nós essas aspirações que nos auxiliarão a construirmos em nós esse mundo melhor e vermos, como a Lídia falou, a felicidade nas pequenas coisas, né? A felicidade onde a gente possa ver até nas dificuldades a oportunidade de crescermos. Eu acho que, assim, se a gente parar para observar, para analisar, né, bem a fundo as nossas maiores dificuldades, a gente vai acabar descobrindo aí algumas das escolhas que a gente fez antes de vir, né? E a gravidade, de quão difícil vai ser para nós passar por determinada situação, depende do quanto a gente dificulta, ou o quanto a gente vê aquilo como uma oportunidade, né? Ou a gente se amargura, se desanima, se né, abre mão de lutar, de batalhar, de buscar o aprimoramento, ou a gente não, vou lá, quero me mudar, vou fazer o bem, não importa se eu vou conseguir chegar exatamente àquele fim, mas eu vou tentar, não vou desistir, né? Então, eu acho que no nosso na nossa rotina, a gente tem que fazer essa análise, assim, das situações que a gente vive, e aí a gente vai descobrir muita coisa que a gente acabou optando, né, para que a gente pudesse se superar. Lide, o microfone. Verdade. Obrigada, Ju. Duplamente pela resposta e pelo auxílio. Ju, pode ficar aí. Vou fazer uma introdução para te fazer uma pergunta, Jusa Girolami. As provas, elas têm por objetivo exercitar a diligência, assim como a paciência e a resignação, como a gente já vem falando. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria da preguiça mais do que uma virtude. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários, Ju?
É buscar algo que, tipo assim, para ver se você vai buscar o sofrimento, buscar algo que te faça passar por uma condição para ver se você consegue bônus, pontos, né? Eu achei uma resposta bem pertinente no Livro dos Espíritos, na questão 726, e eles dizem assim, ó: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe que se adiantaram no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como o fazem os monges, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas. Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Obrigada, Ju. Ju Alegrete, o item 28 é uma pergunta, eu vou dar uma incrementada, fazer mais uma depois. Então, vamos lá. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Na questão, Ju, da eutanásia, fala para nós também o que a doutrina espírita nos esclarece a esse respeito. Bom, Lide, na questão, né, qual é o nosso direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Será que não pode Deus conduzir o homem até a sua hora derradeira, ou seja, até o túmulo, para daí retirá-lo e fazê-lo voltar a si, modificar-lhe o pensamento? Ainda que um enfermo, um doente, ele esteja chegado ao seu extremo, ninguém pode afirmar com segurança, com exatidão, que a sua hora chegou, que a sua hora está chegando. E não raro a gente vê casos que, a nossos olhos, aos olhos da ciência, realmente são casos desesperadores, né, de sofrimento ao extremo, sem nenhuma esperança de regresso, tanto à saúde quanto à vida. E mesmo assim, quantos casos, inúmeros casos, se relata que no momento de exalar o último suspiro, por assim dizer, o doente recobra as suas faculdades por alguns instantes e volta. Será que essa não pode ser a hora da graça, por assim dizer? Aquela hora concedida? Um momento que é de extrema importância, que pode trazer um relâmpago de arrependimento, um pedido de perdão. É claro que, para o materialista que vê apenas o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas que nós estamos trazendo, né? Mas nós, espíritas, que diariamente temos contato com a doutrina espírita, nós sabemos o que acontece, o que se passa além túmulo,
né, logo após o desencarne. Então, nós também conhecemos o valor do último pensamento, o valor de um arrependimento, de um perdão, de uma prece. Nós sabemos que os derradeiros momentos, por um minuto que seja, ele pode poupar quantas lágrimas, quantos anos de penúria no além-túmulo, né, que esse um minuto pode trazer de alívio, de esperança. Então, a doutrina espírita, ela jamais, né, em hipótese alguma, admite a eutanásia, né, que não se deve abreviar um minuto que seja por esses conhecimentos que nos chegam, né, pelos benfeitores. Obrigada, Ju. Pode falar. No Livro dos Espíritos, diz que não há, isso em relação à eutanásia, né? Que não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Então, a gente reconhece que é uma prática, né, inviável, que então, cometendo este ato, ou optando por esse ato, na ideia de que se tem que a eutanásia é uma antecipação da morte para que se traga alívio para aquela pessoa, né? Está se cometendo um mal. Então, os espíritos nos alertam que não é aconselhável realmente a praticar a eutanásia. E falamos aqui do enfermo, e eu digo, tantos familiares nessa oportunidade podem se perdoar, pedir perdão, né? Que oportunidade para se reconciliar o enfermo e o familiar, né? Gente querida, chegamos ao fim. Foi muito bom a companhia de vocês, minhas amigas, a companhia do pessoal que está nos assistindo. Desejo de coração uma boa noite para todos, e as colegas também podem desejar o seu boa noite. Ju Alegrete. Bom, meus queridos, gratidão é a palavra por estar com vocês, queridas amigas, companheiras de trabalho, e dizer que esse é um tema, como todos os temas apresentados pela doutrina espírita, temas que não se esgotam, que se tem vastíssimo conteúdo, subsídio, para quem quiser acessar e buscar mais informações. Também, como a Lide já reiterou antes, o nosso grupo de estudos no domingo, às 20 horas, né, vão estar sempre sendo muito bem-vindos, pode procurar um de nós, e que estamos sempre à disposição, felizes em poder prestar algum tipo de esclarecimento, tirar alguma dúvida e encaminhar os irmãos ao grupo de estudo, para que também possam estar nos assistindo todas as quintas na nossa roda de conversa. Gratidão, uma boa noite, e que possamos estar amparados pelo amor e pela paz de Jesus. Eu quero agradecer a companhia de vocês, minhas amigas, amigos que nos acompanharam nessa roda de conversa, dizer que foi muito bom, como todas as outras, e como a Ju disse, tem muito conteúdo ainda para se buscar, para estudar e aprender, mas foi uma noite muito agradável, com certeza de muito aprendizado. Quero desejar uma boa noite para cada um, o meu abraço fraterno em todos, e que diante das dificuldades que a gente tiver, que a gente lembre-se sempre desse instrumento de acesso a qualquer um, que é a prece. Oremos sempre, não só quando necessitamos de auxílio, mas principalmente para agradecermos a tudo e a todas as oportunidades que temos. Um beijo em cada um.
carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.